queria compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração de uma forma muito poderosa. Essa semana o Senhor colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E ao longo de toda a semana, Ele foi realinhando isso, transformando isso, me ensinando, ministrando aquilo que Ele queria trazer para a minha vida em primeiro lugar, né? E também para a vida de vocês. Amém? Então, nesse momento, eu quero orar mais uma vez, não pela ministração, não por mim, mas pelo coração de vocês. Pai Santo, eu coloco agora a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas, diante do teu altar. Senhor, que em nome de Jesus, a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações essa noite, possa encontrar um lugar seguro no coração dos teus filhos. E possa, Senhor Deus, ser recebida com alegria e ser colocada em prática. Que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ministrar nos corações dos teus filhos. E nós queremos agora, nesse ambiente, rejeitar e repreender toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que nos conecta à vida lá fora, nós queremos rejeitar. E queremos estar conectados, única e exclusivamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Jeremias 31. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. Hoje nós vamos falar sobre aliança. Aliança de sangue, a força do pacto com Deus. Jeremias 31, a partir do 31, diz o seguinte: então estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Essa aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Esse texto fala de uma aliança. Aqui quem está falando é Jeremias, o profeta, e ele está profetizando aproximadamente 600 anos antes dessa profecia se cumprir, né? Porque foi quando Jesus veio. Ele estava falando sobre Jesus. A nova aliança, o vivo e novo caminho. Era disso que Jeremias estava falando aqui. Mas o que é aliança? Aliança é um pacto contraído por mútuo acordo para... Isso é a chuva? Gente, de repente começou um barulho e a chuva. O que é aliança, então? Aliança é um pacto contraído por mútuo acordo para determinado fim comum. Ela vem do latim, de uma derivação da palavra aligare, que significa compor, ligar-se, e da palavra hebraica berit, que significa compromisso ou pacto. Então, a palavra, às vezes, ela se refere como aliança ou como um pacto. E uma aliança e um pacto, você concorda comigo que tem que ter pelo menos duas partes? Pelo menos duas. O casamento, por exemplo, é uma aliança, né? Uma aliança que você faz com alguém. E essa aliança, ela tem um contrato. Essa aliança, ela vem ali trazendo, né, direitos, deveres, um compromisso para proteger ambas as partes. E a Bíblia, ela tem muitas alianças.
No Velho Testamento nós encontramos algumas, mas a própria Bíblia já é dividida em duas grandes alianças, que é a Antiga Aliança, que compreende todo o Velho Testamento, e a Nova Aliança, que compreende todo o Novo Testamento, ou seja, a partir da nova aliança feita através de Jesus até nós, que estamos vivendo a nova aliança. Na Antiga Aliança, nós temos alguns exemplos, alguns pactos de Deus com o homem. Inclusive, quando a gente faz seminário, tem até uma matéria que chama Dispensações e Alianças, que falam sobre os períodos de juízo de Deus, né, sequenciados por alianças que Deus faz com o homem. Então, a gente tem a do Éden, né, com Adão, a gente tem a de Noé, Abraão, Moisés, e assim a gente vê muitas alianças sendo estabelecidas por Deus com o homem. Né? Você tem aqui, ó, ao longo da história, a de Adão com a queda, que foi quando ele prometeu o Messias. Quando Noé, né, foi levantado por Deus a construir a arca. Foi um juízo de Deus, o fim de uma dispensação. E ele prometeu, através do arco que está nos céus, né? Prometeu, através dessa aliança, nunca mais destruir o mundo com água. Tem a de Abraão, quando ele escolhe um povo para se aliançar. Ele fazendo aliança com a humanidade, né? A humanidade estava sempre errando, sempre errando. Ele falou assim, eu vou escolher um homem para gerar um povo, para ser exemplo para a humanidade. E vou fazer uma aliança com esse homem. E fez aliança com esse homem. E aí fez aliança com os patriarcas, fez aliança com Moisés, fez aliança, ou foi renovando essa aliança. Com o povo de Israel, uma aliança com Davi. Essa aliança com Davi foi linda, né? E essa aliança com Davi aponta também para Jesus. Aliás, todas as alianças de Deus com o homem apontam para a nova aliança, apontam para Jesus, porque Deus sabia que qualquer aliança que ele fizesse com o ser humano seria quebrada. Somente um homem, um Deus que se transformasse em homem, poderia cumprir um pacto com ele. Mas nós também vemos algumas alianças dos homens feitas com Deus, porque Deus é um Deus de pactos. Tem uma música até que eu estava lembrando hoje de tarde, do Marcos Witt, que, se não me engano, foi a Soraya Moraes que gravou em português, mas acho que um grupo também gravou, que fala Deus de pactos. Deus de pactos, que guarda as suas promessas, que cumpre sua palavra, que guia meu destino. Essa música é linda, né, do pastor Marcos Witt, em espanhol, e a Soraya Moraes gravou ela, mas eu tenho quase certeza que eu já ouvi ela de um grupo. E essa música é linda porque fala de um Deus que gosta, ama fazer pactos com o homem, mas também gosta de quando homens fazem pactos com ele. Se você nunca fez um pacto com o Senhor, né, eu te motivo, né, a fazer isso. Você não precisa, e tenha cuidado. Nós não somos obrigados a fazer pactos. Apesar de Deus gostar particularmente de homens e mulheres que se aliançam com Ele. Mas se você os fizer, que você faça algo que você tem intenção e condição de cumprir. Porque nós temos exemplos na palavra, né, de pessoas que fizeram pactos perigosos, como Jefté. Né? Jefté prometeu, aquele que sair, se eu for vitorioso nessa batalha, aquela primeira pessoa que sair, eu consagrarei, eu oferecerei ao Senhor. Primeiro que Deus nunca pediu sacrifício humano. Tem até aí uma guerra teológica, né? Uma discussão teológica a respeito disso, se ele realmente ofereceu sacrificialmente, creio que não. Mas quem saiu? A sua única filha. Saiu da sua casa. E ele teve que cumprir o seu pacto com Deus. Né? Outras pessoas que nós vemos, Jacó fez um pacto com Deus. Né? Desde lá da primeira vez que a gente viu ele peregrinando para chegar na casa da sua família, onde ele erigiu ali um altar, chamou de Betel, onde teve uma visão, né, um sonho de anjo subindo e descendo. Ele falou, se o Senhor for comigo, me abençoar, me prosperar, eu farei do Senhor o meu Deus e de tudo lhe darei o dízimo. Fez um pacto com o Senhor. Outro que fez um pacto semelhante foi da oração, né, que fez uma oração famosa na Bíblia, uma das orações mais famosas que tem na Bíblia, que foi Jabes, ou Jabez. Né?
Eu gosto de falar Jabes, tem gente que já fala Jabez. Não importa ser Jabes ou Jabez, foi o homem que parou uma genealogia. Uma vez até eu preguei sobre isso, está no canal em algum lugar. Ele simplesmente parou uma genealogia. Estava lá a genealogia falando tal, filho de quem, da família de tal e tal. De repente, um homem para a genealogia no meio, faz uma oração, atrai o olhar de Deus, faz um pacto com Deus e Deus o abençoou muitíssimo. A história de Jabes é uma história que é tão curta, mas é tão impactante, porque fez um pacto, uma aliança com o Senhor. E aí a gente tem Ana, que chorou diante do sacerdote, né, e fez um pacto com o Senhor, porque ali ela estava fazendo um pacto com o Senhor. Senhor, se me abençoares, se me deres um filho, eu entregarei ao Senhor. E Ana entregou. Ana entregou, e Deus deu mais filhos e filhas para ela. Outro que fez pactos com o Senhor foi Josué. Chegou diante do povo na travessia do Jordão. Olha, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim foram. Tenho certeza que outros tantos fizeram pacto com o Senhor. Pactos que estão descritos ou não na Bíblia, não importa. Mas Deus é um Deus de alianças. E uma coisa que eu quero falar para você hoje. Às vezes a gente faz alianças erradas na nossa vida. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor para você ter discernimento de onde você estabelece uma aliança, com quem você se aliança. Seja uma aliança conjugal, seja uma aliança contratual de negócios, seja uma aliança de amizade. Às vezes você faz alianças de amizades, né? Às vezes pessoas levadas por emoção, às vezes jovens, né? Prometem, não, nós vamos ser amigas para sempre. Fura até o dedo. E vamos falar disso, Pablo. Por quê? Porque a aliança de sangue, o pacto feito com sangue, é um pacto muito forte e muito poderoso. E foi esse pacto que foi feito com as nossas vidas. É desse pacto que nós vamos falar hoje. Uma aliança de sangue. Eu queria que você abrisse em Gênesis 12, 1 a 3. Porque de todas essas alianças que eu falei, eu queria chamar a atenção de uma aliança. Esse texto em questão fala do chamado de Abraão. E depois eu vou passar para Gênesis 15. Você vai abrindo 12, a gente vai ler só os primeiros 3 versículos, e depois a gente vai passar para o 15, que é quando de fato Deus faz uma aliança com Abraão. Aqui é o chamado. Ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse aqui foi um chamamento de Abraão. Mas lá no versículo 15, a gente vê uma aliança sendo estabelecida. Queria que você caminhasse para mim lá no capítulo 15. Versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te direi de Ur dos Caldeus, para dar a você a posse dessa terra. E Abraão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E o Senhor lhe respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro,
todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente a uma outra. Quero que você visualize isso. Ele pegou os animais, cortou ao meio e botou cada uma das metades em frente à outra. Cadê? As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba, com certeza, que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Aqui a gente está falando de Abraão, muitos anos antes do povo ir para o Egito, passar 400 anos lá e ser liberto por Moisés. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu seu auge. Versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Na BTX, que é a Bíblia textual, chama esses 2 elementos de fogueira fumegante e tocha de fogo. Tá? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre pactos que são feitos ao longo do tempo, né? A gente sabe que um dos pactos de sangue que é feito na Bíblia é a circuncisão. Deus instituiu isso desde Abraão e pediu que todos os homens fizessem esse pacto de sangue, porque selava aquela pessoa e selava a sua família. Um israelita não era considerado israelita se não tivesse sido circuncidado. E isso, na verdade, né, era feito com sangue, porque você corta, né, parte do prepúcio masculino. Então, é uma marca de sangue. E tem um exemplo bem interessante desse episódio relativo à circuncisão e o sangue que nos protege, mas também que é necessário sobre a nossa vida, que está lá em Êxodo, capítulo 4, 25 e 26, quando Moisés é chamado de volta para o Egito para libertar o povo. E aí ele fala com seu sogro, que é sacerdote, e ele fala com seu sogro: olha, meu sogro, eu tive uma experiência na sarça, Deus me chamou para libertar o povo. Moisés ainda estava assim, né? Ele falando com Deus, né? Meio inseguro em relação àquilo que ele precisava fazer. Deus injetando nele um ânimo, falando: tá, se você não quer falar, eu chamo Arão para falar com você. E aí ele vai para o seu sogro e fala: eu preciso ir. Ele: tá bom, vai. Zípora foi com ele, seus filhos, e no meio do caminho, numa estalagem, a Bíblia diz que um anjo, querendo ceifar a vida de Moisés, o atacou. Sabe que por muito tempo eu fiquei meio confusa com esse texto. Gente, se ele estava obedecendo a Deus, se ele estava indo para o Egito, como é que Deus mandou um anjo para ceifar a vida de Moisés? Ora, 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 como diz o Paulino. Ora, né? Mas Zípora, gente, mulheres, levantem as mãos aí. Recebam a unção de Zípora. Zípora, sabe por quê? Zípora foi uma mulher muito esperta, inteligente, teve um discernimento de Deus na hora. Ela ligou os fatos. Ela certamente, né, sendo criada pelo seu pai, um sacerdote, ela sabia muito bem o que significava uma circuncisão. Então, o que ela fez? Ela viu que o seu filho não tinha sido circuncidado. E ela foi lá,
cortou o prepúcio, pegou uma faca de pedra, né? Está lá no texto. Zípora, tomando um pedernal afiado, cortou o prepúcio do seu filho e atirando aos pés de Moisés, né? Disse, você é um esposo de sangue. Então se apartou dele, né? O espírito de morte. Enquanto ela dizia, olha a força do que a gente declara. Enquanto ela dizia, o anjo que queria feri-lo de morte se apartou. Enquanto ela falava o quê? Esposo de sangue és pela circuncisão. E às vezes eu pensava assim, será que ela estava reclamando com Moisés? Não. É porque às vezes a tradução, ela nos impede de ver as entrelinhas. O que ela estava querendo dizer ali a respeito desse de jogar, ela jogou o sangue nele. Ela jogou o sangue aos pés, mas o sangue era para respingar em Moisés. Ela estava ali, ó, jogando, aspergindo sangue em Moisés, em cumprimento, em obediência a algo que Deus já queria que ele tivesse feito. E ali ela declarou o sangue sobre a vida do seu marido. Por isso que hoje a gente ungiu Miguel com o sangue. Porque quando nós usamos o sangue de Jesus, nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos o favor de Deus. E existe muito poder que nós, como igreja, não arrebatamos, não lançamos mão no sangue de Jesus derramado na cruz. Às vezes, por inobservância da palavra de Deus. Zípora aqui, ó, foi atenta. E ela foi rápida. Ela foi, sabe, imediatamente ela já providenciou. E o marido dela estava lá. A gente não sabe se foi através de uma doença, como foi. Mas ela, na mesma hora, em vez de procurar ajuda, procurar socorro, ela percebeu qual era a necessidade. Correu e fez o que tinha que ser feito. Jogou o sangue em Moisés, já declarando o sangue sobre a vida dele. Na mesma hora, enquanto ela declarava, mais uma lição para a gente, o poder da declaração, tá? O poder de você verbalizar aquilo que necessita ser resgatado do reino espiritual para o reino físico. Declare. Outra coisa também que nós temos, que é uma aliança de sangue ao casamento. Porque quando você consuma o casamento, é que ele, de fato, se torna algo consumado. Não é verdade? Quando você vai, de fato, consuma. E o que acontece, pelo menos deve acontecer, quando você consuma um casamento, né? Há um sangramento. Há um rompimento. Quando há um rompimento do ímen, há um sangramento. E no que há um sangramento, há a conclusão de uma aliança. Pactos e alianças no mundo antigo, muitas vezes eram feitos da seguinte forma. E aí eu te explico por que eu chamei a atenção aqui nesse texto, sobre Abraão pegar os animais, cortar ao meio e separar, né, de uma outra parte. Eu não entendia isso. Mas eu passei a entender. Senhor, né, me abriu os olhos e eu passei a entender. Antigamente, no mundo antigo, nessa época aqui, é interessante que Deus muitas vezes nos ensina com a nossa realidade. Então, Ele desce até o entendimento humano e nos ministra com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que é natural da gente. O que era natural naquela época? Quando você quer hoje celebrar um contrato, um pacto, né? Você você procura um advogado, você redige um acordo, ou você mesmo busca na internet, hoje é mais fácil, né? Você busca na internet uma cópia de um contrato, né? Algum exemplo de algum contrato, e aí você vai lá, coloca os seus dados, você faz aquele contrato, você assina, as partes vão diante de um cartório e registram aquilo ali. Aquilo é um documento, aquilo é um contrato. E aquilo vale para, se houver qualquer quebra contratual, aquilo é levado a termo e alguém vai pagar uma multa, alguma coisa vai acontecer em relação àquilo. Normalmente afeta, né, as questões financeiras. Mas naquela época não tinha contrato, não tinha cartório, né? O que eles faziam?
Algumas coisas eram resolvidas diante da palavra, sim. Mas algumas mais sérias, somente com sangue. Então, o que eles faziam? As duas partes iam, levavam animais, cortavam esses animais em duas partes, e com isso, vamos combinar que quando você pega um animal, mata e corta no meio, sai muito o quê? Sangue. E aí eles colocavam de um lado e de outro. Duas metades, porque são duas partes querendo fazer o acordo. E aí o que se forma no meio? Um caminho de sangue. Um caminho de sangue. E aí as duas partes, juntas, andavam por esse caminho de sangue, declarando, dizendo, com isso, que se eu não cumprir com a minha parte nesse acordo, eu pagarei com a minha vida. Então, não era qualquer acordo que se fazia com isso, eram coisas muito sérias. Então, os dois caminhavam no meio do sangue e, com isso, diante de testemunhas, estavam declarando, se eu não cumprir com esse acordo, eu pagarei com a minha vida. Abre lá para mim em Jeremias 34, versículo 18 a 20. Esse texto que a gente acabou de ler, e deixa aberta. Esse texto que a gente acabou de ler da aliança de Abraão com Deus, que Deus faz. Essa aliança, apesar de ter sido entre duas pessoas, Deus e Abraão, Abraão aqui significando uma nação, porque ia nascer uma nação de Abraão, combina comigo que Deus é que prometeu, que Deus é que chamou Abraão, e que Abraão não entrou com nada nesse contrato? Eu acho que vocês já entenderam onde eu estou querendo chegar. No versículo 17 que nós lemos, ele falou aqui, quando o sol se pôs no meio dele, o que Deus fez passar pelo meio? Um fogareiro esfumaçante e uma tocha flamejante. Quantos elementos passaram no meio do caminho de fogo? 2. Deus não exigiu nada de Moisés, de Abraão. O que Deus está querendo dizer aqui com isso? Se eu errar, se eu falhar, nos termos desse acordo, nos termos desse contrato, eu pagarei com a minha vida. Mas se você falhar nos termos desse acordo, nos termos desse contrato, eu pagarei com a minha vida. Deus entrou com os dois lados do contrato. Deus entrou com os dois lados. E esse outro lado, você sabe muito bem quem é. O próprio Jesus. Lá em Jeremias 34, 18 a 20, é um exemplo de confirmação desse pacto. Jeremias 34, 18 a 20. Bota aí para mim, por favor, que esse eu não tenho transcrito. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Mostrou aqui exatamente como faziam. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Até o 20. Entregá-los-eis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. O que ele está mostrando aqui? Esse texto é só por confirmação de uma forma, de um procedimento, de como era feito esse pacto. Exatamente como Deus fez aqui com Abraão. Isso aqui é um pouquinho depois. Né? Jeremias 34, um pouquinho depois daquele texto de Jeremias que a gente leu no início. Agora, lá em Mateus 26, 28, nós temos os termos do próprio Jesus na nova aliança. Mateus 26. A partir do 26, ele fala o seguinte: enquanto comiam, Jesus está aqui no cenáculo, com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, que foi a primeira ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Era desse pacto, era disso que Jeremias estava falando lá no capítulo 31. E era exatamente referente a esse pacto que Deus estava falando aqui com Abraão. Queridos, eu não sei se vocês conseguiram alcançar o poder disso que Deus estava falando com Abraão séculos, milênios antes de Jesus vir. Eu estou fazendo um pacto com você e com a sua descendência. Mas você, eu sei, que não vai cumprir esse pacto. Mas independente disso, se você falhar com esse pacto, eu estou disposto a morrer. Porque ele passou no meio do caminho de sangue. E se vocês prestarem atenção no relato desse texto, o céu escureceu. Quando Abraão cortou, aves de rapina começaram. As aves de rapina não foram buscar os cadáveres, porque as aves de rapina, elas só começam a buscar cadáveres que começam a apodrecer. Ele tinha acabado de cortar. Essas aves de rapina são sinais espirituais de demônios que muitas vezes sobrevoam você, sobrevoam a sua vida, tentando roubar o sangue de Jesus que é derramado sobre a sua vida e tentando roubar verdades dele sobre a sua vida. Então não caia nas mentiras de Satanás. Por muito tempo a igreja foi roubada disso aqui, ó, do poder do sangue. Ah, pastora, mas a gente comemora, a gente faz, se lembra todo mês. É? Uma vez por mês. E depois a gente esquece. Será que Jesus, quando falou, lembrai de mim, todas as vezes que se reunirem para comer o pão e beber do cálice, anunciai a minha morte até que eu venha, será que ele pensou que a gente deveria se lembrar dele uma vez por mês? Acho que não. Penso que não. O sangue é arma. O sangue tem poder. Assim como o nome de Jesus é uma arma poderosa e tem todo o poder. E Satanás sabe disso. Então, enquanto ele puder distrair a igreja com verdades importantes, né, para que a gente esqueça e a gente não lance mão, e a gente não arrebate, e a gente não usufrua, ele vai fazer. Ele vai fazer você esquecer de orar, ficar com sono, com preguiça de orar. Ele vai fazer você esquecer de se relembrar do memorial de Jesus. Ele vai fazer você perder a vontade de jejuar. Ele vai fazer você ter tanta ocupação em casa e no trabalho que você não vai nem gastar tempo para adorar. Ah, não, na igreja eu já adoro. Deixa que na igreja, na hora do louvor, eu adoro. Como se adorar fosse só cantar. E não é. Tudo isso são armas poderosas de guerra, de ataque e de defesa, que muitas vezes Satanás quer roubar da igreja. Mas não aqui. Amém? Sangue é arma de ataque. Uma das coisas que eu falei aqui agora, né? E tem um texto na Bíblia, que eu não vou ler nem vou abrir. Está lá em 2 Reis, se não me engano, capítulo 3. Mas que é uma guerra dos moabitas contra 3 reis. Tá? Nessa época o reino já era dividido, estava lá Israel, o Judá e Edom. Então, 3 reis se juntaram para se levantar contra a dominação dos moabitas. Só que desses 3 reis, só Josafá, que era o rei de Judá, que estava fiel ao Senhor, que buscava o Senhor. E aí, eles saíram, né, na força do braço, primeiramente, e andaram lá com o exército durante 7 dias. E aí chegou num determinado ponto que Josafá olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, isso aqui não está dando certo, está na nossa força. Vem cá, não tem nenhum profeta aqui na região que a gente possa chamar, não? E aí o rei de Israel, que era filho de Acabe, falou assim, olha... não foi nem o rei de Israel, foi um servo do rei de Israel, porque o filho de Acabe não ia falar nunca de Eliseu. Olha, tem o filho de Safate aí, que às vezes ele é chamado para profetizar. Chamaram Eliseu.
E aí Eliseu falou assim, olha, eu só vou falar o que vem da parte do Senhor em consideração a Josafá. Porque se fosse pelos outros dois, eu não falaria. Aí ele veio trazer a palavra do Senhor, deu uma orientação, uma estratégia de guerra. Vocês vão fazer o seguinte, no vale, vocês vão cavar muitos poços. Ah, sim, detalhe, eles estavam andando 7 dias e estava todo mundo com sede, não tinha água. Vocês vão cavar muitos poços, e desses poços vai sair muita água. Tá? Vocês vão ver que vai alagar isso aqui. E o Senhor vai confundir os moabitas. E eles assim fizeram. Anoiteceu, quando amanheceu, que os moabitas souberam que eles estavam ali no vale só aguardando para poder atacar, os moabitas foram primeiro para poder pegar eles. Quando eles chegaram no vale, olharam aquilo tudo, eles viram água? Não, eles viram sangue. O sol bateu de um jeito e Deus fez com que eles vissem poças e poças de sangue. E aí o que o general falou? E os reis entraram em conflito, em confusão, um matou os outros, vamos lá só pegar os despojos. Como é que eles foram? Distraídos da vida pegar os despojos. Não foram nem com a arma em punho. E o que aconteceu? Os reis com seus exércitos estavam preparados, apostos, e não preciso dizer que Moabe caiu. Foi uma estratégia de Deus que usou o sangue para vencer uma batalha. Mas também uma arma de defesa. Porque quando eu falei aqui para você sobre a história de Zípora e Moisés, você sabe por que Deus mandou o anjo atacar Moisés no caminho para o Egito? Por que foi naquele momento? O que Moisés estava indo fazer? Confrontar principados e potestades no reino do Egito. E não era pouca coisa, não. Era muita coisa. Porque cada praga contrapôs uma entidade, vamos falar assim, uma divindade para eles, né? Cada praga contrapôs uma entidade. E Moisés estava indo, de peito aberto, sem o sangue. Aí Deus falou assim, deixa eu dar um choque de realidade em Moisés, né? E Zípora entendeu então o sangue aspergido sobre Moisés. Foi para ele de defesa. Guardou a vida de Moisés, enquanto ele estava lá, no meio da batalha espiritual, que ele não tinha noção que ele estava entrando. O sangue também vence o diabo. Apocalipse 12, 10 e 11 diz, então ouvi uma alta voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Sangue do Cordeiro faz o diabo perder. Faz a igreja vencer. Porque há poder no sangue de Jesus. Mas eu não quero que vocês saiam daqui simplesmente repetindo como se fosse um papagaio, como se fosse um amuleto. Sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Não, é entender que poder. Qual é o poder? O que eu preciso desse poder? Porque o sangue de Jesus tem poder. E eu quero que nós aprendamos a acessar esse poder. O sangue de Jesus libera o que está retido. Quando Moisés chega no Egito, qual é a primeira praga liberada sobre o povo? Rio Nilo, transformado a água em sangue. Primeira praga, para começar. E o rio Nilo era como se fosse assim, o ponto de contato principal de adoração das divindades. Era ali que eles faziam muitos rituais, nas águas do Nilo. E, aliás, os egípcios, eles tinham como divindade muitos animais. Jacaré, sapo, cobra. Então, inclusive, Deus usou alguns deles, né, para afligi-los. E para derrotá-los. Então, cada vez que se levantava, né, uma figura da divindade dele para afligi-los como praga, depois Deus ia lá e derrotava. Derrubando, assim, uma
entre aspas, divindade para eles, né? O sangue de Jesus foi também, o sangue, na verdade, foi também a última. E, na verdade, simbolizou o sangue de Jesus, porque foi quando Deus orientou o povo a sacrificar um cordeiro e passar o sangue no umbral das portas. Então, a primeira e a última praga foi com sangue. O sangue de Jesus, então, libera o que está retido e enfraquece os principados. O sangue de Jesus nos sela. A nossa marca é a autenticação do céu de que somos propriedade exclusiva de Deus. Quantas vezes eu já vi testemunhos de pessoas que falaram que passaram por determinadas situações, determinados perigos, e que o perigo simplesmente se desfez porque viram a pessoa coberta com sangue. Quem aqui já viu, já ouviu testemunhos poderosos sobre isso? Eu já ouvi. Então a pessoa falar assim, né? Não, eu não posso fazer nada, corre porque ele está coberto com sangue. Sangue de Jesus. A gente não vê, né? Você não está vendo sangue em cima de mim, mas tem. Eu estou coberta com o sangue de Jesus. E você também. Cada forma como Jesus verteu sangue na cruz por nós, fala de algo que nós podemos nos apropriar. Manifesta algo poderoso e que eu quero muito que você aprenda a acessar. Como, por exemplo, a primeiro sangue que Jesus verteu em todo o processo de crucificação foi no Getsêmani, quando ele estava orando, e que a sua agonia foi tanta que ele suou sangue. O que a Bíblia fala sobre suor? Primeira vez que a Bíblia fala sobre suor foi lá atrás, no Éden, com Adão. Sobre suor, né, do seu rosto, você vai trabalhar. Vai ter abrolhos na terra. Foi uma maldição, queridos. Quando Deus falou isso para Adão, foi uma maldição. Lá em Gênesis 3,18, ele fala: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí, quando Jesus soa sangue lá no Getsêmani, ele já começa a quebrar maldições impostas por causa do pecado. Deus declarou a maldição, mas quem se autoimpôs a maldição foi o homem, através do erro, através do pecado, através da desobediência. Então, quando você tem o sangue de Jesus, uma das coisas que ele faz é trazer libertação sobre a sua vida de maldições. Então, esse suor, né, que trouxe a maldição para o homem, Jesus vem e traz a libertação. E eu queria que quando você tivesse precisando de algo na sua vida profissional, você lembrasse que você tem o sangue de Jesus à sua disposição. E que você pegasse o sangue de Jesus e falasse assim: Senhor, que o teu sangue cubra o meu trabalho, quando eu for trabalhar, quando eu for colocar as minhas mãos para trabalhar, aonde eu for, na sessão onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, que o teu sangue recaia sobre o meu chefe, que não haja perseguição. E você começa a orar, declarando bênção. Se você é um profissional liberal, que os clientes que eu tiver possam ser abençoados, que o Senhor derrame a unção do teu sangue, derrama o teu sangue sobre tudo aquilo que eu colocar as mãos para fazer. Aliás, tem essa bênção na Bíblia: tudo aquilo que eu tocar abençoado será. É uma música que é baseada na palavra, então você tem que tomar posse disso. Então você fala assim: Senhor, em nome de Jesus, que o meu chefe olhe para mim e veja que há virtude em mim. Eu acho lindo aquela passagem de Faraó, quando ele olha para José falando, né, declarando sobre aquele sonho, ele fala assim: vejo que há em você o Espírito de Deus, o Espírito dos deuses santos. Ele não entendia o que era Deus, mas ele falou assim: eu vejo alguma coisa. Então, você ora assim: Senhor, que haja esse olhar sobre mim, que eu realmente possa exalar sabedoria, graça, unção, e que as pessoas que são meus patrões, chefe, alguma coisa assim, que eu encontre o favor deles. E que o teu sangue recaia sobre o meu trabalho, trazendo bênção, trazendo unção, tirando o suor da maldição, tirando o peso do trabalho. Quantas vezes você sabe trabalhar e volta para casa cansado, pesado? Que trabalho pesado. Não tem que ser assim.
Que haja um fardo leve sobre você, quando você estiver trabalhando. Para as mulheres que estão em casa também, que seja um fardo leve, porque é bênção do Senhor governar a casa. Amém? Outro sangue derramado por Jesus foram os socos, tapas, com injúrias que ele recebeu. Você acha que um soldado romano, quando ia dar um tapinha em Jesus, ia fazer isso com um sarcasmo leve? Tá, assim, levinho. Seja de mão fechada, seja de mão aberta, o soco de um soldado romano na cara de Jesus certamente tirou sangue do nariz, da boca, dos olhos. Isaías fala que ele ficou desfigurado. Por que foi? Tanto apanhar. Ele fala, não víamos nenhuma beleza nele. Era esse momento que não havia beleza, porque Jesus ficou desfigurado. E não só pelos tapas. Uma coisa que o judeu tem de honra para ele é a barba. E Jesus tinha barba, porque a Bíblia fala que arrancaram a barba dele. Você acha que levaram um barbeiro lá para o pátio de Pilatos, lá no Sinédrio, levaram um barbeiro para ele. Levaram, né? Com a navalhinha afiada, passaram um presto-barba nele, uma espuminha, né? E foram fazer a barba nele para depois bater. Imagina você como é que arrancaram a barba dele. Eu só te garanto que teve sangue. Então, esse sangue foi derramado por nós, por mim, por você. O rosto, ele fala, né? Quando você tem tapas, socos. O que eles fizeram com Jesus nesse momento? Eles estavam usando isso de uma arma de humilhação. Eles estavam humilhando Jesus, reduzindo Jesus. Jesus foi humilhado para que você não precise ser humilhado por Satanás em momento algum. Não é para você andar também com o nariz em pé, arrogante, diante das pessoas, dizendo assim, Deus me exaltou, eu não tenho que abaixar a cabeça para ninguém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você não abaixar a cabeça diante das lutas, das dificuldades. Porque você não tem que regar para o diabo, não. É falar para ele, o meu Deus sofreu humilhação por mim, para que eu não tenha que ser humilhada. Então eu não vou ser. Amém, queridos? É isso. E você tem que verbalizar, como Zípora fez, jogar e falar. O sangue está sobre mim. O sangue foi derramado. Ele já foi humilhado. Eu não preciso ser, porque ele já pagou isso. Para que eu vou pagar um preço que já foi pago? Não preciso. E você também não precisa. Se até agora você pagou, chega. Não pague mais. Porque Satanás ri da igreja. Quando ele humilha a igreja e a igreja rasteja, sem clamar. O sangue de Jesus que é dela por direito e por herança, porque já foi derramado. A coroa de espinhos foi outra. Que não foi colocada com delicadeza, com medo. Não. Foi cravada, apertada, para não cair no meio do caminho. Cada espinho entrou, furou, vazou, com perigo até de cegar, de entrar no olho de Jesus. A cabeça. Fala de autoridade. Não deixe Satanás roubar a sua autoridade, porque Jesus resgatou ela na cruz do Calvário. Quando Satanás enganou Eva e Adão, uma das coisas que ele tomou do homem foi a autoridade sobre o governo. Foi a autoridade sobre a terra. Porque Deus deu autoridade para Adão. Mas Satanás tomou essa autoridade. Adão e Eva, através do pecado, entregaram de bandeja. Mas Jesus resgatou na cruz do Calvário. Então nós temos de volta a autoridade no nome de Jesus. Lance mão desta autoridade. Quando você for repreender, olha, me dá bronca. Pastor, eu estou fazendo de tudo. Eu falo, Satanás, você não tem autoridade sobre a minha vida. Gente, isso aí não espanta nem gato, nem cachorro, quanto mais Satanás. Quando você fala com um cachorro, você não impõe, não imposta, não precisa gritar. Mas você imposta. Eu imposto. Quando eu falo com a minha cachorra... Gente, a minha cachorra, eu não posso falar um pouquinho forte, assim, mais firme com ela, porque ela já corre para debaixo da cama. É assim que Satanás tem que fazer? Quando você se levanta com autoridade, é correr de você.
Porque ele sabe que quando você se levanta e levanta as mãos, já vem rajada. É isso que tem que acontecer. Porque ele reconhece a autoridade de quem sabe que tem autoridade. Ele sabe. Agora, quando a gente se apequena, ele monta em cima. Ele vem com tudo, mesmo sem ter direito, porque ele sabe que essa pessoa vai recuar. Mas aqui ninguém mais vai recuar. Amém? Em nome de Jesus. Chicotadas nas costas, abriram feridas. Gente, eu não sei vocês, mas eu não consegui ver aquele filme do Mel Gibson todo. Eu virava muito o rosto, eu não consegui ver. Aqueles ossos cravados. E aqueles homens estudaram os costumes da época. Aconteceu, talvez até pior do que aquilo. Eu não consegui ver. Mesmo Isaías tendo declarado isso lá atrás, eu não consegui ver. Sinceramente, eu sempre entrei numa crise. Quando eu li a palavra e vi aquele filme, e eu chorava, falei assim, Senhor, mas para que tudo isso? Ele já não ia morrer? Esse vai e vem, Pilatos, vai para o Sinédrio, vai para o sacerdote e volta para cá, apanha no meio do caminho, apanha na ida, apanha na volta, para que tudo isso? Pilatos achou assim, não, dá chicotada nele e libera, mas não foi liberado. Para que vai dar chicotada? Já disse que vai se crucificar. Ele já vai morrer. Vocês acham que Deus faz alguma coisa sem sentido? Cada chicotada daquela foram feridas. E o que Isaías fala sobre as feridas? Pelas suas feridas fomos sarados. Então, qual é o meu papel? Se eu estou ferido, se eu estou doente, seja uma ferida física, uma ferida emocional, eu não tenho que me conformar. Ah, mas o médico já deu o laudo, já falou, já decretou, é assim mesmo. Eu estou inutilizando as chicotadas de Jesus. Porque ele já sofreu. Ele já levou. E eu não estou aproveitando o preço que foi pago. Eu estou deixando de lançar mão, deixando de absorver, de aproveitar, de arrebatar aquilo que já foi pago por mim. Então, por isso que eu bato tanto na tecla sobre cura. E dia de ceia é dia de milagre. Os cravos nas mãos e dos pés, mais uma vez fala sobre realização e autoridade, né? As mãos, realização, com o que a gente trabalha, né? Realização. E os pés, fala de poder. Por quê? Com o que se esmaga a cabeça de Satanás? Com os pés. Então foi furado para que os seus pés tenham autoridade. E por último, o lado dele foi furado. Para que isso? Para nos mostrar que quando saiu água e sangue. Ou seja, o sangue dele todo foi vertido. Violência. O sangue de Jesus aplaca toda a violência. Então, se você estiver sofrendo violência por parte das trevas, manifesta, muitas vezes através dos seus cavalos aqui na terra, você pode clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Senhor, eu não aceito nenhuma violência sobre a minha vida, seja ela verbal, seja ela física, emocional, financeira, não aceite violência. Quanto mais ele sangrou, e foi todo sangue, quanto mais ele foi ferido, e foi muito ferido, mais poder estava sendo liberado sobre nós. Amém? Isaías 61, 1 e 3 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. E Jesus falou isso num templo, quando ele foi, se levantou e falou num dia de sábado. O Espírito do Senhor está sobre mim, que é um texto de Isaías, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Essa realidade só foi possível
por causa da cruz, por causa do sacrifício. E ele declarou isso. Então, queridos, o sangue de Jesus, a dilaceração do seu corpo, nos proporcionou todas essas coisas, tudo isso que o Senhor nos relembrou aqui. Então, nós podemos acessar todos esses milagres, toda essa manifestação do poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas eu queria agora, antes da gente passar para a celebração da ceia em si, falar sobre o poder da celebração. Muitas vezes a igreja, na verdade a igreja, foi roubada ao longo dos anos do poder maravilhoso que é a celebração. Às vezes, pelo simples fato de usar a celebração da Santa Ceia como um ritual mensal. Seja por ser ritual ou seja por ser mensal. O fato é que a celebração da Santa Ceia não deve ser um ritual. Deve ser algo que você sabe exatamente o que está fazendo. Porque é algo poderoso. Quando a gente fala no grupo, dia de ceia, dia de milagre, é porque é por causa dessas razões todas aqui que foram expostas pelo Senhor ao nosso coração hoje. E dia de ceia é dia, sim, de gratidão. Porque a gente está reconhecendo o que Jesus fez por nós. Porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Abraão, quando foi resgatar o seu sobrinho Ló, num problema que houve ali, num ataque de alguns reis, falaram para Abraão, olha, a terra do seu sobrinho foi atacada e ele foi levado cativo. Abraão foi, chamou pessoas, né? Da casa dele foram 318. E ele foi para o encontro desses reis para resgatar o seu sobrinho. O fato é que ele foi, ganhou a batalha, conseguiu trazer Ló de volta, conseguiu trazer os seus bens. E quando ele voltou com os despojos, alguém encontrou ele no caminho. E é essa pessoa, essa figura que eu queria falar dele agora. Essa figura, ela aparece nesse momento como uma figura do próprio Jesus, que é Melquisedeque, rei de Salém. Rei de Salém, Salém é cidade da paz. Então é o rei da paz. Se você olhar no texto e antes dele, você não vai ver Melquisedeque é filho de quem? Não tem. O texto só fala, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos que ele tinha acabado de conquistar. Ele entregou ao rei de Salém. Sabe, não é à toa que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Aqui a gente chama de uma teofania, né? Porque é a própria figura de Deus, a própria figura de Jesus no Velho Testamento, através da figura de Melquisedeque. E ele veio cear com Abraão, trazendo pão e trazendo vinho. E lá na frente, encontramos Jesus fazendo a primeira ceia com os discípulos na Páscoa. Porque a ceia da Páscoa não era pão e vinho, não era aquilo. No meio do jantar, Jesus aproveitou os elementos que já estavam ali e começou a celebrar, ensinou, deu início e deu orientações. Uma das coisas fortes que Jesus fala para os discípulos, para fazer durante a ministração da ceia, é anunciar a morte de Jesus. Quando Zípora jogou o sangue sobre Moisés, ela estava anunciando a proteção do sangue sobre a vida do seu marido. Quando você celebra a Santa Ceia, e que você pega o pão, você pega o cálice,
você proclama, você anuncia, você prega, você declara, você impacta o reino espiritual. Porque toda vez que você ceia, sabendo o que está fazendo, lembrando do sacrifício da morte de Jesus, você impacta o reino espiritual e declara a falência de Satanás. Você lembra Satanás do fracasso dele e do futuro dele. Por isso ele não gosta de celebração de Santa Ceia. Por isso que ele quer que o crente fique em casa na celebração de Santa Ceia. Por isso que ele quer que você esqueça da celebração da Santa Ceia. Por isso ele quer reduzir a Santa Ceia a uma vez por mês. Mas em lugar nenhum na Bíblia está escrito isso. Foi convencionado isso, porque é mais fácil para a igreja. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês, que pode espantar alguns de vocês. A comunhão, a ceia, ela comemora uma aliança. E todas as vezes que a gente ceia aqui, eu falo, né, que é uma renovação dessa aliança. Eu sou obrigada, pastor, a esperar um mês inteiro para renovar a aliança com meu Salvador? Ou eu posso renovar sempre que eu quiser na minha casa? Ou eu posso relembrar a morte de Jesus sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas na minha família todos os dias? Sabe, eu comprei esse livro aqui, O Poder da Comunhão, de Penny Johnson. Uma querida que está com o Senhor. Mas enquanto ela esteve aqui, ela foi uma arma poderosa no reino. Uma pessoa que foi uma intercessora e levou e ensinou muitas pessoas a serem intercessores. E eu comprei esse livro tem, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. E essa semana, mesmo depois de já ter separado essa ministração como aliança para trazer para vocês, o Senhor me lembrou desse livro. Ele falou assim, pega lá aquele livro. Peguei. Só tinha lido ano passado, 2 anos, sei lá, atrás, quando eu comprei ele, tinha lido só o primeiro capítulo. Aí essa semana eu li ele todo. Gente, existe um poder sobrenatural na comunhão, que às vezes nós não acessamos porque não sabemos. Mas eu quero dizer para você hoje, você pode e você deve. Porque a celebração da comunhão, ela libera no reino espiritual tudo isso que a gente aprendeu aqui. Cura, libertação, salvação, porque o sangue de Jesus nos salva, não é? Então você imagina você orando por um querido que você está orando já há muito tempo. E aí você começa a celebrar a ceia. Imagina, Kleber, você começa a celebrar a ceia em casa, você e a sua família. Senhor, eu estou aqui com um cálice. Senhor, derrama o teu sangue sobre a vida de fulano. O Senhor derramou o seu sangue sobre ele. O Senhor morreu por ele também. Então derrama o seu sangue sobre ele. Tu imagina isso, como é que impacta o reino espiritual. Você todos os dias celebrar uma ceia até que essa pessoa se converta. A gente não pode obrigar ninguém a se converter. Deus não faz isso. Mas a gente pode usar as estratégias espirituais para impactar o reino espiritual. Para que essa pessoa possa olhar. Porque, gente, vamos combinar. Logicamente, pela lógica humana e espiritual, né? Todos devem desejar, ansiar a salvação em Cristo. Mas muitos estão ainda com uma venda nos seus olhos, com mentiras de Satanás. Você não tem mais jeito, você já é meu há muitos anos, você já fez muitos pactos comigo, não há como se livrar disso. Você sabe que essas pessoas que fizeram pacto com as trevas não escutam isso? Escutam sim. E acham que eles não são merecedores. De fato não são, mas podem ser alcançados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus também pode trazer cura para as suas enfermidades. Pode abrir portas que estão fechadas por artimanhas de Satanás. Pode abençoar os seus negócios que podem estar retidos. Tem uma infinidade de aplicações que o Espírito Santo pode ministrar à sua vida. A simples celebração da ceia na sua casa, da comunhão na sua casa.
Quando eu olho para João 3,16, eu vejo que tudo foi por amor. Porque Deus amou o mundo. Amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor. Então, quando você celebra a comunhão, eu te convido a meditar nesse amor. Não é simplesmente chegar em casa, ter ali o seu suco, ter ali o seu pão e comer o suco, comer o pão, não. Traz a memória. Traz a memória. Pega o sangue, pega o suco, fala assim, esse aqui é o teu sangue, Jesus. E aí você começa a conversar com Jesus. Jesus, como o teu sangue é maravilhoso, como o teu sangue me cobre. Jesus, com esse sangue, derrama o sangue sobre tal situação, sobre tal enfermidade, sobre tal família, sobre os meus negócios. E que você começa a falar a sua necessidade, clamando o poder, a liberação do poder do sangue de Jesus sobre a sua realidade. Hoje eu estava saindo de casa. Estou só eu e Rhonda em casa. E eu ia falar para ela, Rhonda, eu estou saindo e já volto. Porque pensa que não, mas cachorro entende, tá? Porque quando eu chego às vezes em casa, ela está tão ansiosa, com medo de ser abandonada, porque pastor Adriano e as meninas já foram, e ela fica assim, será que minha mãe vai voltar? Então eu falo com ela. Só que hoje, quando eu estava saindo de casa, que eu abri a porta, eu senti um vulto branco, como se estivesse pulando no sofá. Foi isso mesmo. Abri a porta. No que eu abri a porta, não tinha nada. A Rhonda estava no quarto. Vocês pensam que casa de pastor também não entra demônio abusado, querendo perturbar? Aí eu, na hora, com pressa atrasada, a chuva caindo lá de fora, sangue de Jesus, poderoso, percorra todo o perímetro da minha casa, desde o terreno lá atrás no muro, até a frente, em cada canto, em cada quarto, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem trazendo o sangue de Jesus. E eu fui falando do sangue de Jesus. Lava a minha casa, tira, e eu te proíbo de continuar na minha casa. Pode sair em nome de Jesus. Com autoridade, né, gente? Lembra da autoridade. É isso. É lançar mão do sangue de Jesus, mesmo nas pequenas impressões. Porque eu devia pensar, foi impressão minha, eu não vi nada. Não vi? Será que não vi? Um vulto branco pulando. E por que é um vulto branco? Ela vai pensar que é a cachorra. Né? Toda vez que você toma comunhão, você se alinha ao corpo partido e ao sangue derramado. Isso é poderoso. Então você vai pegar o cálice na sua casa e falar assim, Senhor, eu me alinho à tua vontade para a minha vida. Eu me alinho com o sangue derramado, com o corpo partido, com o corpo dilacerado. Eu me alinho ao Senhor. E quando você pega ali do pão, Jesus fala, para ter parte comigo tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Essa ideia fez alguns discípulos fugirem nesse dia. Saírem, abandonarem, porque acharam escandaloso. Algumas pessoas podem achar escandaloso o que eu estou falando aqui agora. O quê, pastora? Ceiar em casa, eu não sou pastor, não tenho autoridade? Não tem? A gente acabou de falar sobre a autoridade que foi derramada sobre a sua vida. E quando Jesus falou, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, isso escandalizou. Então não tem problema se alguém se escandalizar vendo esse vídeo, vendo essa ministração. Porque Jesus escandalizou a muitos, mas falou o que tinha que ser falado. E é uma verdade. Quando você come do pão, você tem vida de Deus dentro de você. Você participa do corpo dele, tem corpo de Jesus em você. O pão é figurado, sim, mas espiritualmente falando, você tem o corpo de Jesus em cima. E quando você pisa na cabeça do diabo, é Jesus com os seus pés pisando na cabeça dele. Cada vez que tomamos a comunhão, estamos relembrando a nós mesmos que somos cristãos. Sabe o que é um cristão? Um pequeno Cristo, porque quando você faz parte desse pão, você se torna um com ele. É uma aliança. Como é que é a aliança do casamento? A gente não torna um?
quando você toma a ceia, você se torna um com Ele. E é só por causa disso que Deus olha para a gente e não nos fulmina, porque Ele vê Jesus, porque nós estamos um com Ele. Amém? Então vamos revelar ao mundo, através de nós, quem Ele realmente é. Aleluia. Vamos cear?